criação de holdings, né? Que, na verdade, criação de empresas, passar aquele patrimônio para empresas, que em algumas situações é bastante válida. O direito de família ele é muito amplo, tem muitos detalhes e a gente vai abordar esses detalhes ao longo aqui da nossa minissérie sobre patrimônio em direito de família. O direito, ele deve proteger, não é a formalidade, mas a essência. A formalidade é necessária porque ela vai dar segurança. Planejamento sucessório, esse é um assunto que você que tem família um dia vai ter que enfrentar e é bom que eventualmente enfrente logo, né, Rodrigo? Eu sou Alexandre Seco, eu sou jornalista, eu estou aqui com Rodrigo da Cunha Pereira, que é um dos maiores especialistas em direito de família no Brasil, frequentemente citado por tribunais superiores no assunto, autor de livros de referência sobre a matéria, e a gente, conversando outro dia, pensou em fazer essa série aqui, que é uma série de patrimônio. Enfim, a gente fala muito de direito de família, enfim, nos aspectos que dizem respeito à guarda, à tela, enfim, e o assunto patrimônio acaba, de certa forma, passando lateralmente nessa conversa. E daí foi a ideia, vamos falar de dinheiro nessa conversa, né, Rodrigo? Pois é, que é um assunto mais difícil, porque todo mundo fala sobre os aspectos pessoais do direito de família, que é guarda, pensão alimentícia e tal, e esse outro assunto ele fica um pouco relegado, né? Não propriamente ao esquecimento, mas talvez por ser um assunto mais difícil de ser falado, porque falar de dinheiro, principalmente entre casais, quando é o caso, não é uma coisa fácil nem simples. E também quando se fala de herança, né? Assim, na sucessão, eu preciso planejar, né, a minha sucessão, ou não é para eu morrer em paz, é para que eu possa viver em paz, para evitar brigas do futuro. Sem né? dúvida. Isso é muito importante. Essa cultura no Brasil, ela começa a mudar, sabe, Alexandre? E isso é muito interessante. Primeiro porque o judiciário está caótico, não tem uma melancólica incapacidade de fazer justiça em razão da morosidade, e essa morosidade sempre prejudica a parte economicamente mais fraca. Então, essa cultura começa a mudar. Isso, se pudesse sintetizar essa mudança de cultura, a gente poderia chamar de planejamento sucessório, que tem várias vertentes, várias possibilidades de fazer esse planejamento sucessório. Vamos traduzir planejamento sucessório. Planejamento sucessório é basicamente pensar em vida, em como você vai distribuir seus bens depois da morte. Ou mesmo antes da morte, mas principalmente depois da morte. Né? E aí são vários os instrumentos para esse planejamento sucessório. Nós vamos falar aqui de uma maneira genérica, mas assim, acho que dá para ter uma conversa sobre cada um deles por muito tempo. Mas assim, de uma maneira geral, se planejar, que é organizar o futuro, né? As pessoas não têm muito hábito disso, mas é importante que se crie esse hábito. Isso vai evitar muita briga, vai evitar desgaste e evitar, inclusive, perda de patrimônio. Perda de patrimônio. Porque quando não se planeja, essa briga ela é prejudicial, ela só faz as pessoas perderem patrimônio. Você mesmo falou de um caso de inventário levando 30 anos. Lá no final, enfim, não sobra nem patrimônio para distribuir mais. Né? Sim. É uma contradição. Sim, isso. E uma contradição que eu vejo maior ainda é você não toca no assunto dinheiro, especialmente na nossa cultura, para não sugerir desconfiança, não sugerir, enfim, não criar situações desconfortáveis. Agora, aparece a hora da herança, todo mundo briga, todo mundo desconfia de todo mundo, e aquilo que poderia ter sido feito no momento de harmonia é feito depois na guerra. E para evitar, tem um amigo meu que eu vou adotar essa tática, quando ele ia fazer o inventário de uma família, são vários irmãos, chamava os irmãos ali, olha, vamos começar o inventário, mas agora nós vamos fazer uma dinâmica de grupo, todos vocês vão se abraçar. Mas por que vocês vão se abraçar? Porque vai ser a última vez que vocês vão se abraçar, porque a hora que abrir o inventário, essa briga não vai ter fim, né? Então, assim, colocando um pouco de humor na tragédia, né? Porque você pode até perder o patrimônio, mas o humor não. Mas então, essa história do patrimônio, ela é muito séria, né? Então, com esse humor, a gente vai ajudando a salvar o patrimônio, né?
E- Só quero dar um recado aqui para quem estiver ouvindo a gente, para quem estiver vendo a gente, que esses assuntos, o direito de família, ele é muito amplo, tem muitos detalhes e a gente vai abordar esses detalhes ao longo aqui da nossa minissérie sobre patrimônio em direito de é. família. Então, eu já quero convidar as pessoas para voltar a ouvir, porque a gente separou aqui vários assuntos e agora a gente está dando aqui uma espécie de panorâmica sobre planejamento sucessório. Não estamos aqui com a pretensão de esgotar o assunto, porque é muita coisa. Sim, mas de uma maneira geral, quais são os instrumentos mais adequados? O mais simples de todos, que é o testamento. Uma coisa simples, né? E que as pessoas não têm hábito no Brasil de fazer testamento. É muito importante que se faça o testamento, que tem várias espécies de testamento, que pode ser público, particular, né? E fazer aquela transmissão ali no testamento. E é um ato unilateral. O testamento é a expressão de um desejo de dirigir meus bens para lá e para cá, entre outras manifestações de vontade. É isso. Dá uma palavrinha assim, Sim, o que é o tal do o testamento? testamento é a manifestação de última vontade. Olha, minha última vontade está expressa ali. A grande vantagem do testamento é que ele é um ato unilateral. Eu fiz hoje, amanhã eu posso modificar. Então, o filho Até o crescer último dia de até o vida tá último valendo. dia, é. E ao fazer testamentos, a gente pode fazer, é preciso ter alguns cuidados, né? Por exemplo, alguém que não está lúcido para fazer um testamento, portanto, não pode. O curatelado pode fazer testamento. Então, isso aqui, assim, de uma maneira geral, porque depois a gente pode voltar nesse assunto especificamente Eu sobre acho que a gente vai testamento, precisar. porque tem muitos detalhes importantes que as pessoas precisam saber. Então, o testamento, o pacto antenupcial, ou seja, quando eu vou me casar, então o planejamento começa, não é porque eu vou morrer amanhã, é porque algum dia eu vou morrer, que é a única certeza da vida. Então eu preciso fazer a minha conjugalidade, seja união estável, seja casamento, e eu preciso estabelecer as regras econômicas daquela relação. E isso pode salvar o casamento, inclusive. Isso significa cuidar do amor. Também podemos falar especificamente sobre esses pactos antenupciais, que podem, inclusive, ser modificados no meio do caminho. Só quero lembrar, vamos falar disso num episódio específico, porque também é um assunto importantíssimo. Sim, são muitos detalhes e Vou tem já muitas convidar as novidades. pessoas de novo a voltar, porque tem aí um tema super relevante hoje, até em função, enfim, de tudo que o direito de família permite que a gente faça É, hoje. Eu tenho certeza que as pessoas não sabem. esse pacto é tão importante, as pessoas têm um constrangimento enorme de falar, de fazer isso, porque ou parece que está dando o golpe do baú ou evitando o golpe do baú, mas é muito importante fazer isso, que isso é cuidar do amor. Outro instrumento também que é muito comum, faz parte do planejamento, que é a criação de holdings, né? Que, na verdade, é a criação de empresas, passar aquele patrimônio para empresas, que em algumas situações é bastante válida, mas nem tudo é holding, né? Isso tem uma panaceia sobre as holdings, que todo mundo acha, então vamos fazer umas holdings. Todos os clientes chegam lá no escritório para fazer planejamento sucessório e falar, será que não tem que fazer uma holding? Às vezes sim, às vezes não. Então tem que analisar em cada caso concreto se é conveniente fazer a holding. Outro é a criação de, por exemplo, seguros, né, de uma questão mais financeira mesmo, né, de previdência privada, por exemplo, que tem várias espécies, né? Então, basicamente, isso aí são esses os principais. Há outros, mas esses que merecem ser falados A gente especificamente. tem uma cesta de recursos seguros, legais e aceitos para não ter problema na hora de fazer uma partilha, na hora de ter que enfrentar uma partilha. Sim, que a partilha pode ser decorrente do fim da conjugalidade ou decorrente da morte, né? E isso ajuda, inclusive, a diminuir a carga tributária, né? Fazer pagar menos imposto dentro da legalidade. Ao invés de você pagar duas vezes, vai pagar uma vez só. Então, é importante. No planejamento, você vai estar organizando isso, né? Que é como se fosse um planejamento tributário também. Isso é da maior importância, né? A gente já falou sobre essa história de holding. O problema dessa história é que a gente vê no jornal, na internet, todo dia, gente vendendo facilidade com essa história de holding. E você já me explicou que esse assunto ele é complexo. Você acabou de dizer que tem hora que é válido, tem hora que não é, tem implicações tributárias.
é preciso de cuidado para lidar com esse negócio de holding. Cuidado e responsabilidade, porque fazer holding é uma coisa fácil, simples, né? Às vezes não precisa nem de um advogado, pode ser um contador, mas não é bem assim. Claro que a empresa, ela é importante. A empresa, juridicamente, ela é uma ficção jurídica criada para diversas situações e que é muito importante. Em algumas situações, sim, e outras não. Mas o que se vê na internet, que as pessoas vendem isso, né, na internet como se fosse a solução de todos os problemas. Não, não é a solução de todos os problemas. De alguns, sim, de outros, não. Aí tem que analisar cada caso. Não é nem questão, enfim, a gente está na internet, a gente adora essa ferramenta para se comunicar. O que me incomoda é a venda de facilidade num assunto tão complicado e num assunto tão delicado, né? Com Sim, sim. implicações tão importantes, especialmente no aspecto tributário. Deixa eu te fazer uma pergunta anterior que a gente deixou lá para trás, que eu acho que é uma curiosidade de muita gente. O que é um testamento válido? Uma carta escrita de próprio punho e guardada na gaveta é um testamento válido? Pode ser, pode ser. O STJ, ele tem flexibilizado cada vez mais as formalidades do testamento. Isso tem a ver com a essência do direito, porque o direito, ele deve proteger não é a formalidade, mas a essência. A formalidade é necessária porque ela vai dar segurança. Então, se concluiu que aquele testamento foi feito, que era realmente para expressar a vontade do testador, expressar a vontade de alguém, então isso é válido. É claro que todas as formalidades do testamento, elas foram criadas para dar essa segurança. Então, precisa de testemunhas, você pode fazer o testamento por escritura pública, né? O tabelião tem fé pública, aumenta a segurança, mas não necessariamente. Mas tem um instrumento, tem uma coisa muito boa que eu tenho feito na prática, isso não tem previsão legal, mas isso não quer dizer que não seja legal, né? Porque a fonte do direito não é só a lei, tem a norma, o princípio é norma também, que é, ao fazer um testamento, eu gravo um vídeo do cliente Perfeito. lendo o testamento. Perfeito. Olha a segurança, porque se vier alguém ali dizendo que a pessoa não estava apta a fazer o testamento, aquilo ali é um reforço a mais, é uma segurança a mais. Claro que alguém pode dizer assim, ó, porque advogado tem que ser paranoico, a gente tem que imaginar que alguma coisa por detrás pode estar. Eu fiz você ler o seu testamento, mas tinha um revólver ali apontando para você ler. Claro que isso pode acontecer. Então, todos esses cuidados são importantes. Você vai gravar, você mostra a sala, que não tem uma arma apontada para você, né? E aquilo aumenta muito a segurança, porque é o videotestamento. Isso não tem essa previsão legal, mas ela cabe como um reforço, né? Porque o que é o testamento? É saber qual era a vontade real, verdadeira daquela pessoa, se a vontade estava viciada ou não. Né? Então, se ele é feito de uma forma assim, o assado, é de dar segurança, né? Para que isso seja. A grande novidade dos testamentos, tem várias formas de testamentos, é que o STJ tem flexibilizado essas formalidades. Só tinha uma testemunha, a outra não assinou, não reconheceu. Não tem problema, sabe? Aquilo é autêntico. Claro que uma das formalidades, uma das coisas, isso não é exigível, não está exigido pela lei, mas que eu sempre peço para os clientes, é pegar um atestado médico, né, uma declaração, um atestado médico, dizendo que aquela pessoa está apta, está lúcida. Né? Porque tem gente que faz testamento com 20, 30, 40, 50, mas tem gente que faz com 80. É claro que na medida em que vai ficando mais velho, essa lucidez ela pode estar comprometida. Então, é muito importante que se tenha comprovação da lucidez, porque o testamento é a manifestação da última vontade. Ou seja, uma carta de próprio punho vale, mas se você se cercar de todos esses cuidados, com a orientação de um advogado que sabe o que acontece quando esse tipo de documento chega lá numa decisão, chega no STJ, enfim, você vai dar muito mais segurança para esse documento e muito mais tranquilidade para a família. Então, eu acho que está aí uma mensagem que a gente precisa deixar aqui com clareza. Vale a carta de próprio punho,
mas se você quiser se cercar de tranquilidade e segurança, há uma formalidade. Ainda que ela não esteja explicitada em lei, a formalidade te ajuda a demonstrar aquele desejo, aquela expressão daquele desejo. Sim, essa formalidade significa segurança. Claro que é bom fazer o testamento de acordo com as regras, mas alguém que estava, por exemplo, no meio do mato, não tinha Sei. um tabelião ou não tinha testemunhas. Olha, eu fui mordido por uma cobra, sei lá, estou morrendo e eu quero ter um filho meu que tem problemas, que é mais necessitado. Por que que isso não vale, né? A rigor, isso não é um testamento, mas isso poderia ser reivindicado como testamento? Eu entendo que sim. Isso é a essência do direito. A essência vale mais do que a formalidade. O direito não pode privilegiar a forma em razão da sua essência, né? Então, isso o STJ já deu passos significativos e importantes nisso. Mas, claro, no planejamento é importante fazer os testamentos cumprindo essas formalidades, que vai ter menos problema, óbvio. Agora, sabe o que a gente vai fazer agora? A gente vai convidar os nossos ouvintes para voltar para o próximo episódio, porque senão a gente fala até o ano que vem, porque os assuntos são sensacionais, de uma importância extrema para todo mundo hoje, falar de dinheiro na sucessão. A gente abordou aqui planejamento sucessório, sem a pretensão, né, Rodrigo, de esgotar o assunto, muito pelo contrário, mas para pincelar um tema que é muito importante que as pessoas têm que ter em mente. Vamos voltar para o próximo? Vamos lá. Maravilha. Obrigado, Rodrigo. Obrigado.